Estamos recebendo aqui na 104 FM, né, o Sargento Carlos. Estamos também recebendo aqui o Tenente Messias, ele que está à frente da terceira DPR de Caicó, e vai falar um pouquinho sobre a demanda do trânsito aqui na cidade de Santana do Mato, um assunto super importante, então fiquem atentos agora. Vamos passar aqui então o microfone para o Sargento Carlos e também para o Tenente Messias, que vão falar um pouquinho então sobre a questão do trânsito aqui no nosso município. Bom dia, sejam bem-vindos aqui à 104 FM. Bom dia aos ouvintes. Só um detalhe, a questão é o terceiro DPRE, o Distrito Policial Rodoviário Estadual. Bom, primeiramente agradecer aqui a oportunidade e o convite, né? O convite aqui do Sargento Carlos e a oportunidade que a emissora está dando para a gente trazer aqui algumas questões, algumas demandas que estão sendo solicitadas tanto a nível de estado quanto a nível de município, e Santana do Mato não é diferente, ela tem essa mesma carência estrutural em relação às questões de trânsito, como tem outros municípios aqui do nosso Seridó. Num primeiro momento também é muito oportuna a nossa vinda, porque a gente está em plena campanha nacional do trânsito e estamos realizando várias ações a nível de estado. Todos os distritos, que são 5 no estado, ele tem suas demandas e estão orientando e direcionando nessa Semana Nacional para ações educativas, para palestras, para ações informativas como essa também que a gente está trazendo hoje, e para ajustar justamente com o policiamento local algumas necessidades que as questões de trânsito requerem e que muitas das vezes não é possibilitada devido a uma série de fatores, de ordem estrutural, de ordem até de afinidade e de integração. Então o comando aqui do policiamento local nos solicitou há um tempo atrás, em conversa, que havia algumas necessidades aqui que a gente já sabe, e em comunhão também com a opinião de outros setores aqui locais, dos gestores locais, há sim essa carência. A gente vai tentar viabilizar, né, Carlos, da melhor maneira possível, dentro de um cronograma também possível, dentro de uma estrutura também que possa ser possibilitado para que a gente inicie, mesmo que de forma incipiente, as primeiras questões de fiscalização aqui no município. Mas alguém pode perguntar, Tenente, por que o senhor veio aqui primeiro na rádio? A gente veio aqui porque é comum, antes da gente trazer a questão da fiscalização, a gente trazer e primar primeiramente pela conscientização. A gente vem para tentar conscientizar a população, solicitar o apoio. Sem a população, sem a sociedade também a gente não anda, de que algumas coisas são essenciais, tanto para a melhoria da qualidade de vida da população local em relação às questões de trânsito, como também da própria segurança, né, Carlos? A forma integrativa de trabalhar hoje dentro da estrutura mínima que nos é oferecida ainda é a melhor forma, para a gente ter um resultado mínimo. E no primeiro momento, alguns objetivos eles vão ser traçados. A gente já conversou aqui também em off, de montar um cronograma mínimo para que se traga uma fiscalização básica para o município. Aí alguém vai perguntar também, mas quais serão essas primeiras demandas? Quais são as prioridades? Quais são as necessidades? As necessidades são muitas. Como não se pode dar conta do todo, a gente vai priorizar algumas ações. Aí eu já vou dizendo que ações serão essas, qual será o foco dessas ações, quais serão os objetivos dessas ações e quais serão os modos operantes que serão traçados tanto pela Polícia Rodoviária Estadual, através do terceiro DPRE, quanto pelo policiamento local, através do comandante, o Sargento Carlos. Primeiramente, já entrando dentro dessa questão das demandas, a gente vai priorizar, nós vamos priorizar a questão do uso do capacete. Mas por que o uso do capacete? Justamente pela nossa missão primária, que é a preservação da vida. A gente, quando vem aqui fiscalizar e cobrar o uso do capacete, não está interessado em saber se vai ser feita autuação, se vai ser feito multa, se vai ser feito algum procedimento de trânsito, mas tão somente se esse cidadão vai estar com equipamento de segurança obrigatório, previsto no CTB. Esse equipamento é justamente para preservar a vida, para evitar que minimize sequelas decorrentes de acidentes, inclusive óbitos, e para trazer uma melhor qualidade de trânsito em relação a esse item. É constatado e provado através de dados que a maioria dos acidentes
em que o condutor ele não usa o capacete, ele tem duas consequências imediatas. A primeira pode ser o óbito, porque você vai estar desprotegido e poderá levar ao óbito. E o segundo, se isso não ocorrer, são sequelas, traumas, do ponto de vista clínico, que pode trazer desde uma paralisia, desde um trauma craniano ou de qualquer natureza. Então, nosso primeiro objetivo, nossa primeira demanda, nosso primeiro foco de fiscalização aqui no município será em relação ao uso do capacete. Mas aí alguém pode perguntar, tenente, mas vai ser só o capacete e os demais? Os demais são consequências. Se eu estou fazendo uma blitz hoje, por exemplo, hoje o pessoal está aí na cidade, não está fazendo blitz, está fazendo reconhecimento da área para quando vier operar, vier atuar, a gente já saber identificar quais são os pontos críticos e os pontos da cidade que são mais apropriados e adequados para um procedimento. Mas nosso sargento Carlos também está aqui, vai nos direcionar e a gente junto vai encontrar essas soluções. Mas alguém pode perguntar, e só o uso do capacete? Não, o uso do capacete é o primeiro foco. As consequências de você não usar o capacete, que a gente já falou do ponto de vista clínico, do ponto de vista de preservar a vida, além dessas tem outras. Mas se a gente está no blitz e o foco é o capacete, a gente vai tentar fazer a triagem, né, Carlos? No sentido de parar aqueles condutores que não estão usando esse equipamento de segurança. Se em decorrência disso, você verificar que o condutor não está com habilitação, o condutor não está com o veículo em dia, o condutor não usa outros equipamentos obrigatórios, o condutor está com equipamentos do veículo ou deixa de usar, como o retrovisor. Tem muita gente que tira o retrovisor, não entende como é que a pessoa tira o retrovisor de um veículo, mas tiram de motos. Ou então está para baixo, né? Agora estão vendendo uns, não sei se vocês já viram, cara, estão vendendo uns retrovisores agora que ele é móvel, o camarada vira ele para baixo. Eu acabei de passar ali em Jucurutu e a gente identificou. Então, se a partir dessa demanda de uso de capacete, que será a demanda primária, for verificado que há outras incidências de infração administrativa prevista no Código de Trânsito Brasileiro ou de infração penal prevista na Lei de Contravenções Penais ou de infração penal prevista no próprio Código Penal, então as pessoas que foram flagranteadas em uma dessas circunstâncias, além do uso do capacete, obviamente serão também tratadas essas questões que agora já falou. E, inclusive, Carlos me colocou aqui mais um posicionamento que da incidência de várias pessoas em um mesmo veículo, o que, do ponto de vista administrativo, se caracteriza como uma infração de lotação excedente, mas eu não estou nem me atendo a esse detalhe. Quando você coloca 4 pessoas numa moto, você está pondo em risco a vida de 4 seres humanos. Às vezes é seu filho, às vezes é seu amigo, às vezes é um sobrinho, que você coloca no tanque da moto, coloca no bagageiro da moto, coloca entre as pessoas, coloca na cabeça. Ou seja, é uma coisa que realmente traz consequências. Um acidente dessa natureza, com 4 pessoas em cima de um veículo, pode ter certeza, alguém vai sair com algum trauma, se não for com a perda da vida. Então, nesse primeiro momento, como eu já falei, a demanda será direcionada para o uso do capacete, mas que pode trazer outras consequências, como já foram abordadas. Num segundo momento, e aí a gente vai traçar também estratégias, por exemplo, nessa primeira fiscalização, vai se tratar dessa questão do capacete. No segundo momento, a gente vai tratar sobre a questão de menores ao volante, porque é uma demanda que tem aqui da cidade também, não é só os órgãos administrativo, nem apenas os órgãos de gestão que nos informam sobre essas demandas, mas a própria população informa que tem menores empinando moto, que tem menores fazendo uso de veículo, e a gente vê um agravante aí, porque na prática mesmo a gente identifica menores com 12 anos, com 11 anos, com 13 anos, utilizando veículos automotores. E além da consequência administrativa, tem as consequências aí criminais, o ato infracional que é cometido por esse menor. Não que ele cometa o ato, quem comete o ato infracional, quem responde, quem comete ele, mas quem responde são os responsáveis por ele. E um menor desse, fazendo uso de veículo automotor, se ele causar um acidente, que houver um dano a um terceiro,
quem responde são os responsáveis pelo menor. Então essas questões também serão foco de demanda, serão foco de blitz e operações específicas a ser ainda planejadas e trabalhadas e até viabilizadas com datas específicas, mas está dentro do nosso propósito, de nossas atuações. Num terceiro momento, ainda dentro dessas demandas prioritárias, como eu já falei, se a gente for trabalhar a questão de demanda de trânsito aqui no município e no Seridó, a gente passa uns 2 dias aqui, porque é muita coisa. Mas a gente vai priorizar, como já falei no primeiro momento, o uso do capacete, no segundo momento a questão do menor e num terceiro momento a combinação mais problemática, mais complicada e que traz os maiores traumas e transtornos na sociedade, que é a questão do uso de bebida alcoólica combinado com o uso de veículo automotor ou de motocicletas, que é o mais comum. Então, nessa perspectiva do uso de bebida alcoólica e da condução de veículo, os dados são alarmantes. Há estatísticas aí que realmente deixam qualquer um perplexo. E a consequência, tanto administrativa como jurídica, ela é bem mais severa. A lei é mais dura. Inclusive, tem uma lei específica só para tratar de crimes relativos ao uso de bebida alcoólica e combinado com a condução de veículo. As penas administrativas elas são muito altas também. A gente vê hoje que uma infração dessa natureza ela chega a mais de R$2.000, sem falar a questão do procedimento jurídico, que tem também o pagamento de fiança, sem falar da questão do processo crime, que esse cidadão vai responder se for flagranteado numa circunstância de que está dirigindo conduzindo moto ou dirigindo veículo e fazendo concomitantemente o uso de bebida alcoólica. Então, para nós, do terceiro Distrito de Polícia Rodoviária Estadual de Caicó, nós temos essas 3 prioridades, que já foi previamente ajustada aqui com o comandante local. Ele também concorda que se a gente abordar de imediato junto, todas essas demandas podem ser feitas em conjunto, devem ser feitas em conjunto, serão feitas em conjunto com a Polícia Rodoviária Estadual e o policiamento local. Se a gente conseguir minimizar os problemas de trânsito de Santana do Mato, ou do Seridó, ou do Brasil, nesses 3 aspectos, a gente já está fazendo um avanço muito grande, viu, Carlos? Diante de todas as dificuldades, você vê que para a gente se deslocar de Caicó para aqui são 100 quilômetros. E a gente precisa dessa integração justamente para isso. Eu não vou sair daqui com um flagrante de Caicó, daqui para Caicó, para voltar, não há como. Então isso também já ficou combinado nos dias das ações, das operações. A gente vai precisar do apoio da Polícia Civil local, porque qualquer procedimento relativo à parte criminal é de competência deles. A gente faz a apresentação, faz a comunicação do fato crime, mas as providências administrativas é da Polícia Judiciária. Isso também se relaciona com a questão do menor. O menor ao volante é um ato infracional, tem que chamar os pais, tem que fazer o TCO. Tudo isso é procedimento de Polícia Judiciária. E a gente, como eu falei já anteriormente, a gente não vai sair daqui com um menor num veículo de polícia para fazer um TCO em Caicó. Não é sensato, não é razoável, né, por assim dizer. É interessante que se tenha, e a gente vai ter esse apoio da Polícia Civil aqui, justamente para esses procedimentos, nesses dias específicos, para essas demandas específicas. Então, a princípio, são essas questões que a gente queria trabalhar. Fica aberta a perguntas também, e Carlos também pode falar aí um pouco sobre as questões de o que ele acha necessário e como a gente pode encontrar a melhor forma para integrar e trazer um resultado positivo a partir desses objetivos que estão sendo traçados aqui. Dando continuidade aqui, na verdade é como o tenente falou aí, essas 3 medidas preventivas que a gente vê, na verdade a gente tem essa dificuldade, como ele falou, estrutural, da gente coibir, da gente fazer o trabalho preventivo nesse sentido, entendeu? O DPRE atende uma demanda de muitas cidades na região do Seridó. Currais Novos tem o Nore aí também, faz parte do DPRE, e também tem suas cidades também, e não tem aquelas mínimas condições de atender de uma forma
diária, de uma forma 2 em 2 dias, 3 dias, entendeu? Então tem que ser montado no cronograma. Então a gente se prende muito, a Polícia Militar ela se prende muito a essas dificuldades com relação a isso. A gente não tem a questão de etilômetro em si, não tem o apoio da Polícia Judiciária todos os dias na cidade, então fica aquela dificuldade de um trajeto para ir fazer um flagrante. Então a gente faz aquele trabalho mais das direções perigosas, com relação a rachas, a esses pega, a essas situações onde, muitas das vezes, a sociedade também, quando eu costumo muito citar a sociedade de Santana, é no sentido da direção perigosa, que é um tipo de crime que quem está sofrendo a situação é o cidadão. No momento da Polícia Militar, ela não está no momento onde o cara está fazendo um racha, e a sociedade, ela se inibe ainda tem aquela cultura ainda de querer denunciar, de querer ser vítima, de querer ser testemunha, entendeu? Quer jogar a peteca totalmente para a Polícia Militar, onde dificulta esse trabalho. Costumo falar que a 27 aqui, né, é o local que mais é cometido esse tipo de infrações, e na verdade os moradores da 27, eles poderiam ser, até eu digo, ser policiais, entendeu? Ia ser uma forma preventiva se eu tivesse 5 a 6 pessoas nessa 27, onde elas totalmente denunciassem, fossem testemunhas, fossem vítimas, que os procedimentos fossem para a delegacia, entendeu? Eu fosse acionado e os procedimentos fossem à delegacia, e isso o cidadão infrator, ele ia saber que estava sendo fiscalizado pelo seu próprio cidadão no decorrente da 27. Então são esses crimes que a gente pede à sociedade que ela possa denunciar. Não precisa presença de DPRE, não precisa presença de Polícia Militar, só precisa de ela denunciar e ela confirmar com depoimentos que sejam arrolados como vítima ou testemunha. E isso a sociedade ainda se esconde e ainda quer que a Polícia Militar resolva sozinho. Como o tenente falou, pegando essas 3 medidas que a gente vê, realmente são bem preventivas. O uso do capacete, ele como já falou, o uso do capacete, a prevenção da vida ou de sequelas, que isso seria de cada cidadão. Não precisaria de eu, Sargento Carlos, estar cobrando para que o cidadão use um capacete. Ele deveria ser consciente de usar um capacete para sua própria prevenção, entendeu? Fiz isso, tentei, excitei, mas como eu não tinha poder de estar multando, de estar fazendo infrações, então fiz de forma educativa. Então o cidadão, ele achava que só poderia usar o capacete quando não tivesse na presença da polícia. Então eu achava que ele só ia cair dessa moto, desse veículo e sofrer um acidente se ele estivesse na presença da polícia. Então deixava de usar o capacete. Então tentei isso da velha forma, mas parece que o cidadão mesmo, ele só sente quando pesa de alguma forma punitiva, ou no bolso, ou alguma coisa desse tipo. Vendo esse segundo, que esse tipo de infração tem muito em Santana do Mato, e a questão do menores no volante. Eu fico até triste assim em ver, às vezes, um pai fazer uma jurisprudência de um erro. Porque, na verdade, quem entende um pouco de direito sabe que a jurisprudência, você não faz uma jurisprudência de um erro, mas aí os pais daqui, eles usam como jurisprudência em dizer, não, você vai fazer uma alegação, você conversa e diz, mas o seu filho, 14 anos, 15 anos, você entrega uma moto a ele, aí a alegação de defesa que ele faz é que o filho de fulano também anda de moto. Então, se todos os pais forem pensar desta forma, então cada mais os percentuais eles vão se alastrar. Então você não pode criar o seu filho de uma forma errônea porque outro pai irresponsável cria, e você se tornar de uma forma irresponsável porque existe um pai irresponsável na sua comunidade. Então seria uma medida preventiva que a própria população pode fazer, os pais podem fazer nesse sentido, sem precisar de que a polícia esteja fazendo autos infrações, estejam fazendo flagrantes dessas pessoas. A embriaguez no volante também é uma forma que cada um ter aquela responsabilidade de condução, de trajeto, se vai a algum determinado local, ele possa fazer alguma medida preventiva com relação a uma pessoa que possa dirigir, que não esteja embriagado, e ter aquele senso de responsabilidade, que é o que ocasiona a maioria dos acidentes. Então, basicamente, são as pilastras de prevenções a acidentes e à vida, entendeu? Dentre outras, assim como o tenente falou aí, eu costumo até dizer que o uso do capacete, como está em primeiro plano, está em primeira medida, o cidadão, quando ele usa o capacete, eu costumo até dizer que ele está escondendo outras infrações.
Muitas das vezes ele é um cidadão que não está habilitado ou que sua moto é atrasada, mas às vezes eles vêm com o uso do capacete, que é uma medida preventiva, e ele às vezes esconde aquele tipo de infração, entendeu? O policial, por ter uma demanda na cidade, ele, como o tenente falou anteriormente aí, ele às vezes vai procurar o cidadão que está sem capacete. Então aí ocasiona que ele está sem habilitação, que o veículo dele é atrasado, então aí eles vão ter que arrolar todas as circunstâncias relacionadas a essas medidas de trânsito. E às vezes quando ele vem com o capacete, já está prevenindo de sua vida e está se livrando às vezes de um tipo de infração. Não é que seja normal você, todas as vezes, você abordar só as pessoas que estão sem capacete, mas que a partir do momento, se todos usarem capacete, realmente a gente não vai ter condições de atender essa demanda de estar abordando todos que estão de capacete. Ele vai esconder algum tipo de infração e está prevenindo com a sua vida. Fica aberto aí para alguma pergunta aí, ou a mim ou ao tenente aí. Deixa eu fazer uma conclusãozinha aqui. Vou fazer uma pequena conclusão aqui do que Carlos falou. Tudo que ele falou aqui, e que eu já tinha falado anteriormente, mas ele reforçou, está dentro justamente da campanha nacional de trânsito deste ano, que o tema é Nossa Escolha Faz a Diferença no Trânsito. Então, no momento em que você escolhe usar o capacete, você faz a diferença para você, faz a diferença para um terceiro, porque você está tomando medida preventiva, tanto do ponto de vista físico da sua vida e dos seus, quanto do ponto de vista administrativo penal. Quando você escolhe não beber, ou beber e chamar um companheiro para levar seu veículo, ou sua moto, ou vir buscar, você está fazendo uma escolha, que é preservar a sua vida e preservar a vida de terceiros, pessoas alheias, que não tem nada a ver com a sua bebedeira, não tem nada a ver com quando você pega seu veículo e sai na rua, pondo em risco a vida de terceiros. Quando você escolhe entregar a moto a um menor, filho, seu sobrinho, parente, você também está fazendo uma escolha. Quando você escolhe auxiliar a polícia em fazer uma denúncia, em indicar o cometimento de alguma infração, você também está fazendo uma escolha. Aí muitas das vezes você tem o poder da escolha, e na hora que você tem esse poder, você não age como deveria agir, de forma ética, de forma legal, de forma justa. Mas você critica muitas das vezes quem tem poder de decisão e de escolha porque faz a escolha errada. Ora, se você tem esse poder também, por que você também não utiliza ele de forma ética, de forma justa, de forma correta? Então, o tema é muito bem-vindo nesse contexto, porque ele, além de trabalhar a questão das demandas prioritárias, também trabalha as questões de cenário político, nacional, local. Muitas das vezes o cidadão critica pessoas que tomam decisões que ele acha que não é correto, principalmente político, é muito criticado hoje em dia. Mas esse mesmo cidadão, na hora que tem o poder, ele tem o poder de fazer uma escolha. É dele. É livre o arbítrio dele de fazer o certo ou o errado. Ele não faz. Então a gente, quando vem aqui, vem primeiramente pedir esse apoio do cidadão. Cidadão de bem, cidadão consciente, cidadão que quer e pode fazer a diferença, de fazer a escolha certa, que ele ajude o policiamento local, que ele ajude o policiamento de trânsito, que ele ajude a sociedade a viver num ambiente mais qualitativo, num ambiente mais harmônico. E ele faz isso tomando e fazendo escolha certa, escolhendo usar o capacete, escolhendo não beber e fazer uso de bebida alcoólica, escolhendo não entregar veículo a pessoa de menor que não tem a mínima condição de guiar um veículo, escolhendo entre outras ações positivas que poderão fazer a diferença. Então, deixo mais uma vez o apelo. Pedimos a colaboração, a gente vai fazer a fiscalização, vai intensificar a fiscalização, mas se o cidadão colaborar, no dia que eu chegar aqui com uma equipe para fazer a fiscalização, a gente não vai fazer nenhum auto de infração, a gente não vai fazer nenhum TCO e não vai fazer nenhum crime um flagrante de delito. Sabe por quê, Cláudio? Porque o cidadão fez a escolha dele correta, se absteve de cometer qualquer ato ilícito dessa natureza e vai colaborar com ele próprio e com a sociedade. Então fica aí nosso apelo, fica aí nossas colocações, e a fiscalização ela virá. Então a gente vai
vai planejar, vai organizar, mas amanhã eu já aconselho aquele que não tem o capacete, que não usa, já coloca na cabeça. Amanhã, aquele que costuma beber, fazer as bebidas alcoólicas e sair no meio da rua pondo em risco a vida alheia, ele já se abstenha desse tipo de ato. E que amanhã, aqueles que entregam, deixam ou negligenciam que menores peguem veículos e saiam transitando, fazendo direção perigosa, fazendo rixa ou qualquer outra infração ou crime dessa natureza, que ele amanhã já se abstenha de tal posicionamento, porque a fiscalização será feita, cobrada, e depois que a gente chegar, não quero deixar aquela desculpa que o cidadão disse, não, mas vocês não vieram, não avisaram, não educaram, não preveniram. Todos estão cientes, todos estão conscientes e todos podem fazer a escolha certa. Então, ok, são 12 horas mais 10 minutos aqui em Santana do Mato. Já estamos aqui no horário da Câmara Municipal, né? Passamos um pouquinho, pedimos desculpa aqui ao presidente da Câmara. E queremos deixar aqui os microfones abertos, então, para as considerações finais do Tenente Messias e também do Sargento Carlos. Fique à vontade para algum esclarecimento a mais. Não, é agradecer o espaço, a oportunidade, a própria população, e aproveitar que o nosso presidente da Câmara está aqui, não é? Para fazer o convite a ele também para engajar essa nossa preocupação, para apoiar, para dar os subsídios necessários, inclusive, ao policiamento local, para que a gente consiga cumprir esses propósitos, esses objetivos traçados para Santana do Mato, que nada mais tem a ver a não ser o sentido de preservar o cidadão, de cuidar do cidadão. E essa é uma obrigação do Legislativo, é uma obrigação do Executivo, é uma obrigação legal das forças de segurança, dar essa qualidade de vida, dar essa melhoria nesses aspectos que a gente falou, para que no fim último não venha se perder a vida do próprio cidadão de Santana do Mato, como vem se perdendo nas estradas, como vem se perdendo nos acidentes, como vem se perdendo por negligência, muitas das vezes nossa.